Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui juntos para a nossa última aula do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e a disciplina de Programação. Então, nessa nossa última aula, a gente vai fazer um apanhado geral de tudo que a gente viu até então, de todos os assuntos abordados, da aula 1 a 6, conceitos, práticas de orientação a objeto, de Java, e a gente vai juntar tudo isso num estudo de caso, que é a aula 7 da apostila de vocês. Nessa aula, então, a gente tem a abordagem dos conceitos de orientação a objeto para a resolução de um problema e temos a aplicação da programação Java para desenvolvimento do sistema que vai implementar a solução desse problema. Então, a gente vai estar vendo todas as estruturas do Java, a gente vai estar vendo interface, classes, polimorfismo, herança, a gente vai ver interfaces gráficas para implementar o nosso sistema. Então, tudo que é relacionado ao desenvolvimento de uma aplicação usando orientação a objeto e utilizando Java, a gente vai estar vendo nessa aula. Eu vou chamar o professor Adriano para ele fazer os cumprimentos a vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Giliardi. Como o professor mesmo comentava, hoje vai ser a nossa última aula, né? Estamos chegando ao fim da nossa disciplina e nesta aula de hoje a gente vai estar podendo aproveitar um estudo de caso para podermos reforçar todos os conteúdos vistos durante essas 6 aulas, certo? Vamos ver orientação a objeto, manipulação de arquivo, interface gráfica. Então essa aula hoje vai ser como se fosse uma grande revisão de todo o conhecimento que a gente foi construindo no decorrer dessas 6 aulas, ok? Antes de a gente começar a aula de hoje, eu já quero aproveitar para responder uma dúvida do aluno Jânio Florencio dos Santos, que ele pergunta o seguinte: não consegui compreender o uso do termo instance of. Ele testa igualdade de objetos? Já vou aproveitar essa dúvida do Jânio, que algumas outras pessoas já também tiveram, e dizer que não. O instance of ele não vê igualdade de objetos, mas sim vê se um determinado objeto pertence ou é de uma determinada classe. Um exemplo que a gente pode fazer a gente tem um aluno João, representado por um objeto A1, né, a nossa variável A1, e a gente quer saber se ele é, por exemplo, de uma classe como carro. Então, a gente vai fazer A1 instance of carro. Claro que a gente já sabe que vai ser uma resposta negativa, que um aluno não é de uma classe carro, né? Mas você vai poder encontrar situações onde que, dependendo do tipo de objeto que você testar, se for de uma classe ou outra, você vai poder estar direcionando o fluxo da sua aplicação, do seu programa, de acordo com o objeto. Por exemplo, a gente tem uma seleção onde, se um objeto for um aluno, o programa vai executar uma determinada tarefa. Se o objeto for, por acaso, professor, ele vai executar uma outra tarefa. Então, o instance of a gente utiliza nesses casos, onde a gente quer saber se um determinado objeto é de uma determinada classe ou não. Ok? Vamos voltar então com o professor Giliardi para ele poder dar início à nossa aula de hoje. Professor. Joia. Pessoal, então como a gente falou, a aula de hoje vai ser um apanhado de todo o conteúdo visto. A gente vai fazer um estudo de caso, a implementação de um estudo de caso completo, desenvolvimento de um sistema para a resolução de um problema. Mas antes de entrar efetivamente, como de praxe nós temos feito, a gente vai fazer a revisão da última aula para reforçar o conteúdo. Na última aula, então, nós vimos o assunto leitura e gravação de dados em arquivos. Antes de a gente ver como que a gente fazia exatamente a leitura e a gravação de dados em arquivos, nós tínhamos que aprender, e aprendemos, vamos revisar, os tipos no computador, os tipos de arquivos que nós vamos manipular. Nós vimos que temos os arquivos de texto e arquivos binários. Os arquivos de texto são aqueles vistos no sistema operacional como os .txt, os HTML, ou HTML, XML, os nossos códigos fontes e assim por diante. Esses são arquivos textos. São arquivos onde eu abro esse arquivo num editor simples de texto e eu consigo analisar o conteúdo. E os arquivos binários não.
Arquivos binários são arquivos que armazenam valores que eu só vou entender a partir da hora que eu dou um sentido para aquela informação. Então, um arquivo texto, exemplo, seria um arquivo de log. O log, algumas pessoas perguntaram o que seria. O log nada mais é do que um registro de algumas atividades que um sistema realiza. Então, essa interface apresentada na tela mostra um exemplo de um log. Num arquivo de texto, eu posso utilizá-lo para fazer o registro dessas ocorrências e aí eu uso para fazer log. Em um arquivo binário, como nesse exemplo aqui, uma DLL, que a gente viu, que é uma biblioteca de funções para desenvolvimento de aplicações, se eu abrir um editor de texto, nesse caso o bloco de notas, percebam que eu não consigo visualizar o conteúdo. Aliás, eu consigo visualizar, mas eu não consigo entender esse conteúdo. Para mim, para um ser humano, ele não é compreensível. Agora, a partir da hora que eu dou um sentido para cada byte desse apresentado na tela dentro de um sistema de informação, aí eu começo a utilizar os arquivos binários como uma forma útil de armazenamento e leitura de dados. Então, esses são os tipos de arquivos. Agora a gente vai ver, então, vamos revisar as classes que nós utilizamos para fazer a leitura e a gravação. De arquivos texto, nós utilizamos o file header, junto, uma duplinha aqui, com o scanner, para fazer a leitura de arquivos texto. E para fazer a gravação, nós utilizamos o print writer. Essa classe print writer vai fazer a gravação de dados em arquivos do tipo texto. E arquivos binários? Bom, para arquivos binários, nós temos duas classes. Para arquivos de texto são 3, né? 2 para leitura e 1 para gravação. E arquivos binários, uma só. Duas somente. Uma para leitura, que é a nossa input stream. E para gravação, a output stream. Então, nossos fluxos de saída e fluxo de entrada de bytes de informações nos arquivos do tipo binário. E aí, como é que eu faço? Eu conheço as classes, sei os nomes, mas como é que eu vou fazer para instanciar e manipular esses dados, esses arquivos? Bom, a classe para manipular o arquivo de texto é a file header, fazer a leitura desse arquivo. Então, se eu quero criar um leitor para essa classe, eu vou declarar um objeto de nome leitor, do tipo file header, e aí instancio esse objeto, passando como parâmetro aqui no construtor da classe, o nome desse arquivo que vai ser representado lá no sistema operacional. Então, eu vou dar o nome do arquivo de exemplo.txt, e aí esse arquivo no sistema operacional vai ser referenciado pelo objeto leitor da classe FileReader. Só que só o FileReader, que cria um leitor, uma referência para o arquivo físico, eu não faço a leitura efetiva dos dados. Eu preciso ter uma classe para ler os caracteres ou as strings que estão efetivamente nesse arquivo. Então eu crio um objeto do tipo scanner chamado entrada, o objeto scanner chamado entrada, instancio com new e passo como parâmetro do construtor da classe o nome do leitor criado anteriormente. Eu faço o vínculo do objeto que referencia o arquivo com o objeto que vai efetivamente ler os dados desse arquivo. Então eu uso a combinação da classe scanner com a classe FileReader. E aí como é que seria essa leitura efetivamente? Bom, eu normalmente, como são arquivos, são estruturas que armazenam informações, elas são normalmente longas, eu não vou fazer comando a comando, até porque eu não sei quantas informações tem, não vou fazer uma leitura linha a linha, eu vou fazer com uma interação manual, eu vou fazer uma interação com for, linha a linha, mas utilizando um laço, desculpem, nesse caso um while, para fazer essa leitura, e aí eu leio do arquivo linha a linha. Criei o meu entrada, que é o objeto do tipo scanner, e aí eu pergunto, eu interajo, eu faço as interações sobre esse arquivo, enquanto ele não houver próxima linha. Então, enquanto ele houver, aliás, próxima linha, ele vai fazer a leitura dessas linhas do arquivo para um objeto do tipo string armazenado no meu programa, que eu declarado no meu programa. E para finalizar, quando é que eu sei que finaliza? Quando acaba a última linha. Mas se eu quiser tratar esse arquivo, se eu estiver fazendo uma leitura do arquivo, para verificar se alguma informação dentro desse arquivo de texto
ela é pertinente a um determinado assunto, como nesse caso, eu quero saber se dentro de um arquivo de texto eu tinha a palavra olá. E aí eu posso manipular esse arquivo. Por exemplo, manipular esses dados. Eu faço o objeto linha, que é string.equals, e aí eu estou perguntando se ele é igual a alguma coisa passada como parâmetro. Nesse caso, o olá. Se ele for igual, eu escrevo na tela que ele tem olá dentro do conteúdo. Então essa é uma interação simples para mostrar como é que eu faria a leitura de um arquivo texto. Eu uso a classe FileReader em conjunto com a classe Scanner. E para fazer a gravação? Bom, a gravação ela também é simples. Eu utilizo uma classe somente, e aí declaro o objeto saída do tipo printWriter. Esse objeto passa como parâmetro no construtor o nome do arquivo também físico, e aí eu faço simplesmente a escrita das informações que eu quero escrever no arquivo texto, utilizando o nome do objeto, ponto, println, ou print somente. O println ele vai dar uma quebra de linha no final. Então aqui eu vou ter 3 linhas. Ao final de tudo, eu fecho o arquivo. Muito importante, a gente viu isso também explícito na apostila, para a gente não perder as informações que foram escritas no arquivo. Então eu preciso fechar, saída.close, para fechar o arquivo e não perder os meus dados. Agora um exemplo, utilizando o arquivo texto, um exemplo mais completo, que vocês também têm lá na apostila, na página 79. Bom, eu tenho a minha função de entrada de fluxo do programa, faço meus imports, né, antes de começar o programa, e declaro um console que vai fazer a leitura de informações do usuário, mas da entrada do teclado, não do arquivo ainda. Esse objeto do tipo scanner que eu estou declarando, ele é console, ele vai ler do teclado. Aqui a gente fez uma pequena correção da apostila, que está system.saída e é system.out, e eu peço para o usuário digitar o nome de um arquivo de entrada. Também um nome de saída. Eu vou então ler um arquivo de entrada, um arquivo de saída do tipo texto, e vou fazer a leitura do primeiro, que é o entrada, escrevendo a saída num segundo arquivo, que é o meu arquivo referenciado pelo saída, adicionando ao final, então eu estou dando saída.println, a linha que foi lida, e aí ao final um lido, uma stringzinha lida. Então eu vou ter uma cópia do primeiro arquivo, adicionando ao final de cada linha uma tagzinha, nesse caso lido, e aí eu fecho o arquivo e tenho uma cópia fiel, uma cópia complementada, uma cópia com conteúdo alterado do meu arquivo texto. Para utilizar essas funções, pessoal, de leitura e gravação, a gente tem que fazer tratamento de exceções. A linguagem Java exige que a gente faça esse tratamento. Como? Utilizando o try e o catch. Existe também o opcional finally, mas a gente vamos nos ater ao try e ao catch. Essas duas cláusulas, esse bloquinho, o try e o catch, eles servem para fazer tratamento de exceção. O que é uma exceção? Bom, a exceção ela é um desvio não tratado, ela é uma ação inesperada ou um fluxo quebrado do meu programa. O que pode acontecer, o que pode gerar uma exceção? Bom, um arquivo não encontrado, na hora que eu leio do teclado, eu posso ter o nome de um arquivo que não existe no sistema operacional, ou eu não tenho permissão para escrever ou para ler aquele arquivo. Posso ainda estar com o meu disco cheio, isso tudo gera uma exceção. E essas exceções que vão ocorrer dentro desse trecho, quando eu estiver referenciando, utilizando essas funções, elas vão ser tratadas nesse ponto do programa. Ali eu posso escrever uma mensagem em tela, posso tentar novamente, posso dar o tratamento que eu achar adequado às minhas exceções. Vimos também arquivos binários. Os arquivos binários, o tratamento deles é bem simples. Eu tenho um objeto, uma classe para tratar a entrada e uma classe para tratar a saída. Aqui a gente declarou um objeto stream entrada e um stream de saída. Eu vou fazer uma cópia de um arquivo para o outro, essa sim uma cópia fiel. Então eu declaro o objeto do tipo file_input_stream, referenciando o meu arquivo binário de entrada, que é o entrada.dat. E aí declaro o segundo objeto do tipo file_output_stream, com o nome no sistema operacional de saída.dat. Começo com uma variável de controle do tipo lógica como falsa. E aí pergunto, enquanto essa variável não for verdadeira,
eu faço a interação. E essa interação, o que ela vai realizar? A primeira delas é ler um byte. Então eu faço o string de entrada, que é o meu objeto referenciando o arquivo de entrada, ponto read. O read vai retornar um byte, que cabe dentro de um int, para a minha variável próximo. Enquanto esse próximo for diferente de -1, eu vou escrever, o que eu li no arquivo de saída. Então, o meu string de saída vai receber uma escrita do byte que foi lido. Assim, eu tenho a cópia do arquivo. Até que no final, quando chegar no final do arquivo, esse read, ele vai fazer a leitura de um byte do tipo -1, um valor -1. E aí, quando for -1, eu vou atribuir à variável fim verdadeiro, e aí o meu laço é terminado, porque ele não atende mais à condição de ser executado. Então, resumindo, eu faço a leitura, declaro meu objeto de leitura, meu objeto de saída, faço a leitura do arquivo de entrada e a gravação do arquivo de saída. Outra classe que nós temos e auxilia o desenvolvimento é de acesso aleatório. Se eu quiser fazer um acesso aleatório a um arquivo, a dados dentro de um arquivo, eu tenho a classe Random Access File. Essa classe faz com que eu possa andar dentro de um arquivo e ler de uma posição específica. Então eu posso definir lá um arquivo produtos.dat e armazenar dentro daquele arquivo binário algumas informações de forma binária, né, que me sejam úteis. Essa classe, quando eu crio, eu passo um parâmetro para ela, além do nome, que é o tipo de acesso. Os tipos de acesso eles podem ser leitura, o R, o read, ou o W, que é o write, quando eu vou acessar esse arquivo para ler e para escrever. Criando o objeto, então, tendo o objeto do tipo Random Access File, eu faço o nome desse objeto, nesse caso é arquivo, .seek. E aí, com isso, eu tenho o posicionamento. Eu posiciono o cursor, como se fosse um cursor mesmo lá no editor de texto, no byte 20. E aí eu faço a leitura daquela posição. E se eu quiser saber a posição onde eu estou? Bom, eu posso obter isso através da função getFilePointer. Essa função vai declarar para mim exatamente a posição do arquivo em que eu vou ler. Então eu sei a posição atual para saber onde eu estou e para onde eu vou dentro do arquivo, tá? Me locomovendo e fazendo a leitura daquilo que eu preciso. E utilizando a função length, eu tenho o total de registro. Eu tenho que saber o total para poder também fazer a leitura do registro que eu quiser. No exemplo da apostila, a gente faz a leitura de declaração de um produto com o código e com o valor, sendo o código com 4 bytes e o valor com 8 bytes. Isso para quê? Para que eu possa gravar dentro do arquivo os registros baseados no tamanho dessas informações. Então a gente convencionou que vão ser 4 bytes para código e 8 para o valor do produto. Com isso eu tenho como saber em que posição eu vou ler um determinado produto, calcular a minha movimentação de uma posição X, uma posição que eu vou passar como parâmetro na função getValorProduto. E aqui, pessoal, só uma observação. Ó, essa instrução throws, ela vai passar para frente uma exceção. Se eu não quiser tratar nesse momento, percebam que aqui eu vou fazer um tratamento a arquivo, utilizando as classes específicas, eu não preciso tratar nesse ponto com o try a exceção. Eu posso simplesmente passar para frente usando o throws. E aí eu digo qual é o tipo de exceção. Aí na apostila vocês têm os tipos de exceção. Com isso, a função que chamar esse cara é que vai ter que tratar essa exceção. Bom, mas eu quero posicionar, lá voltando ao nosso exemplo, o meu ponteiro de leitura num registro específico. Como é que eu sei isso? Utilizando o tamanho do registro vezes a posição. Então, se eu quero ir no produto 10, eu vou ter um registro de tamanho 12, eu sei que eu vou ter que ir para a posição 120. E aí eu faço o posicionamento e a leitura. A gente viu também na aula, e eu vou passar isso aqui porque é nosso conteúdo próximo e mais importante, a gente fez o exemplo, vocês estão lembrados de como fazer o posicionamento lá dentro do arquivo, calculando esse exemplo que eu fiz no 120, que é a posição mais o tamanho do registro, vezes o tamanho do registro, né? Então a gente calcula a posição, gravo o inteiro, gravo o double, e aí sim eu gravei o meu registro. Então essa foi uma revisão, pessoal, da nossa aula de leitura e gravação de arquivos. Naquela aula,
nós vimos então como manipular, ler e gravar dados em arquivos de texto e em arquivos binários. Em cima disso, eu acredito que tem algumas dúvidas. E aí, então, eu vou passar a palavra ao professor Adriano para esclarecer para nós. Então, professor Giliardi, realmente estão começando a chegar algumas perguntas, né? Mas nesse momento eu quero responder uma pergunta que surgiu durante a semana, para alguns webtutores estarem respondendo. E eu acho que é bem bacana a gente estar reforçando essa questão para todos. Alguns alunos perguntavam durante a semana se o try e o catch, que a gente viu ali para tratar as exceções, são classes. Na verdade, não. O try é utilizado para a gente delimitar um trecho de código onde pode ocorrer uma exceção. Tá? Por exemplo, a gente vai ter um trecho de código onde vai ter uma divisão qualquer e a gente não pode ter uma divisão por zero, senão isso gera um erro, certo? Então, o try é utilizado para delimitar esse trecho de código onde pode vir a ser gerada uma exceção. O catch é um tratador de exceções. O try delimita o trecho de código onde vai poder ocorrer uma exceção ou não. Se ocorrer essa exceção, quem vai tratar é o catch. Então, a gente vai poder avisar, por exemplo, no catch, o usuário que ocorreu um erro, a gente pode voltar para um campo para o usuário poder redigitar novamente a informação. O catch é que vai fazer o tratamento. Da mesma forma que a gente tinha nas interfaces os tratadores de eventos, a gente também tem os tratadores de exceções, certo? Esses tratadores eles são ligados, na verdade, a duas classes. Uma classe chamada error, que cuida de todos os erros que pode acontecer, e uma classe que se chama exception, que é se ocorrer algum tipo de exceção, é essa classe aqui faz todo o tratamento. Então, só lembrando, try delimita o trecho de código do nosso programa que pode vir a gerar uma exceção, como uma divisão por zero, e o catch é o primeiro tratamento, o tratador dessa exceção, onde a gente vai poder estar informando o usuário que alguma coisa de errado ocorreu. Ok? Vamos voltar então com o professor Giliardi para ele dar prosseguimento ao nosso estudo de caso. Professor. Beleza. Então agora a gente entra no assunto efetivo da aula, nosso estudo de caso em Java. Bom, o nosso estudo de caso em Java, pessoal, ele trata de um sistema de controle de despesa. Então, no meu controle de despesa, lá no exemplinho da apostila, a gente vai ter alguns valores a serem pagos, gerados por fontes diferentes, por pagamento de funcionário, funcionário normal, funcionário administrativo, por fornecedores, e essas fontes de despesa, elas vão ser centralizadas numa classe que vai gerar um relatório e vai ser gravado esse relatório em arquivo para fazer a geração de um relatório específico. Então, o nosso exemplo vai ser, a gente vai utilizar os conceitos de orientação a objeto, de interface, de herança, os conceitos de polimorfismo. Nós vamos utilizar uma interface gráfica para fazer a manipulação, a integração de todos esses conceitos num sistema para fazer a consolidação desse conhecimento que nós vimos até então, das 6 aulas, de tudo que nós vimos, num exemplo como esse. Então, começando, pessoal, a gente tem o diagrama de classe na apostila, página 89. Esse diagrama, nós temos, no primeiro caso, uma herança. Essa herança vai definir que eu tenho um funcionário, ou o sistema me define que eu tenho um funcionário, e que eu tenho um funcionário administrativo. Então, ele foi modelado de forma que eu defino uma classe funcionário, uma classe administrativa. E aí eu herdo no funcionário administrativo, eu tenho uma herança de todos os atributos e métodos da classe funcionário. Tenho também uma classe fornecedor. Essa classe fornecedor vai gerar alguns débitos que têm que ser pagos. E esses pagamentos são despesas. Essas despesas vão ser controladas num relatório pelo sistema. Como eu tenho fornecedor que gera despesa e tenho funcionário que gera despesa do ponto de vista da empresa, eu tenho um comportamento genérico que é o receber pagamento. E aí, com isso, eu faço o comportamento padrão para fornecedor e para funcionário. Eles implementam esse conceito de receber o pagamento através de uma interface. A interface recebe pagto. E tem uma classe efetiva, uma classe simples, despesas, para fazer a efetiva geração e gravação do relatório das despesas
inseridas pelos usuários no meu sistema. Especificando cada uma das classes, nós temos a classe funcionário. Eu tenho um nome para esse funcionário, que é string, horas que ele trabalha e um valor dessa hora. E aí aqui eu tenho meus métodos que vão fazer a manipulação desses atributos. Então eu tenho o funcionário normal, os atributos e os seus métodos. Mas tenho também um funcionário administrativo. E esse funcionário administrativo, ele é uma herança do funcionário normal. Ele é uma classe especializada. Eu tenho os atributos específicos porque ele é um funcionário, então ele tem as horas, ele tem um nome, ele tem um valor dessas horas, mas ele tem também horas administrativas. Ele é um funcionário um pouquinho diferente do funcionário normal. E aí com isso eu herdo os atributos e os métodos da classe funcionário para a classe administrativa e aí defino algumas especificidades, como por exemplo, sobrescrevo o método para fazer a geração do salário desse cara. Por quê? Para um funcionário normal, eu só tenho as horas e o valor da hora, multiplico e tenho o salário. Mas para o funcionário administrativo, a getSalário se comporta um pouquinho diferente. Ela tem que calcular as horas normais, mas também as horas administrativas. Então é importante lembrar que ela herda todos os atributos e métodos da classe funcionário. Além disso, a classe fornecedor. Na classe fornecedor, o único detalhe que nós temos que prestar atenção é que ela implementa também a interface receber pacto. E aí eu tenho que depois definir lá nos meus métodos o corpo dos métodos definidos na classe receber pacto, que é essa que a gente está vendo aqui. A classe receber pacto, ou receber pagamento, ela define o getDestino pacto, ou getDestino de pagamento, e o método getValor de pagamento. Tudo que é pagamento tem o destino, para quem que eu vou pagar isso, do ponto de vista da empresa, e tem o valor desse pagamento. Então, se eu tenho isso para funcionário e para fornecedor, eu defino na interface, e essa interface vai ser implementada. Os comportamentos, então, das classes que recebem os pagamentos, são definidos aqui, nessa interface. A última classe, e a mais extensa delas do nosso modelo de negócio, é a classe despesas. A classe despesas vai definir, ela tem como atributo uma lista de pagamentos para gerar o relatório. Então eu vou estar recebendo pagamentos do funcionário, dos fornecedores e vou adicionar nessa lista. Esse atributo, ele é uma lista. O nosso array, visto também nas aulas anteriores. E aí tenho dois métodos. O addDespesa, para fazer a adição de uma nova despesa, e o gravar relatório, que vai gerar e gravar o relatório efetivo. Então, a classe que vai receber, pessoal, as fontes das despesas, que são os pagamentos, né? Vai gerar e gravar o relatório, é a classe despesas. Vamos ver agora o arquivo fonte, o código fonte de cada uma dessas classes que vocês têm aí na apostila também. Espero que vocês já tenham experimentado, inclusive, implementar isso lá no BlueJ. Nessa interface, que é a receber pacto, eu tenho o nome dela e aí definidos dois métodos. Percebam que é só assinatura. Eu digo que eles são do tipo public, lembrando que a interface tem que ter o método, a assinatura do método tipo public. E aí as duas, a getDestino pacto, para fazer para eu saber a quem eu estou pagando, e o valor desse pagamento. Tenho também a fornecedor. A classe fornecedor já é um pouquinho mais complexa. Primeiro a gente tem aqui uma herança. Eu tenho a implementação de uma interface. Eu estou implementando a classe receber pagamento. Então a classe fornecedor, ela vai implementar a interface receber pagamento, e aí eu vou ter que implementar o corpo de dois métodos, aquele que eu defino o destino da despesa e o valor da despesa. Tem o nome do fornecedor, o total de débito que eu devo a esse fornecedor, tenho os meus métodos de manipulação da classe, os meus sets, os meus gets que fazem a atribuição e a recuperação dos valores, e tenho o método addDébito. Esse addDébito faz a recuperação, a adição, a acumulação de valores que eu devo a esse fornecedor. Então, eu posso ter mais de uma despesa desse fornecedor, eu faço o addDébito e vou acumulando no atributo total débito. Com isso, eu vou tendo os valores
que eu devo a esse fornecedor para depois calcular lá no meu relatório. Continuando ainda a classe fornecedor. Eu tenho o meu get total débito. Lá eu tinha o add débito para fazer a acumulação. O get, isso também já foi motivo de explicação mais detalhada. Sempre que eu tenho um get, eu faço a recuperação. O get vem do inglês, obter, pegar. Então, sempre que eu tenho um get, associem a recuperação de um valor. Então, eu vou fazer o get do total débito. A minha função get total débito recupera a totalização que foi atribuída àquele objeto. E depois tem o get destino pagamento. Aqui, pessoal, a gente entra no detalhe. Ó. Aqui tem a questão dos métodos definidos na interface. Aqui eu implemento o corpo, eu não tenho só assinatura. A assinatura é essa parte aqui, que eu estou grifando. Isso é só assinatura. Isso eu tenho lá na interface, lá na minha receber pagamento. Aqui não, aqui eu tenho o código completo. Ó. Eu tenho que abrir o bloco, fechar o bloco, por mais que ele seja um método pequeno. Eu vou utilizar outra cor aqui para ficar mais fácil para vocês, em vermelho. Eu estou implementando, então, o método definido na interface, o get destino pagamento. O que esse método vai retornar para a classe fornecedor? Ele vai retornar a string fornecedor e um espaço mais o nome do fornecedor. Então, quando eu fizer a chamada desse método, eu vou levar lá para a classe despesas, a gente vai ver mais à frente, o nome do fornecedor, a palavra fornecedor mais o nome, para fazer a identificação da despesa. E tenho outra implementação de uma interface, de uma assinatura definida na interface, que é o get valor pagamento. Para o caso do fornecedor, para eu fazer a recuperação do valor a ser pago, eu faço o retorno do método get total débito. Eu chamo outro método, ó, o get total débito, para fazer a recuperação do valor a ser pago para o fornecedor. E aí venho com o código da classe funcionário, o funcionário normal. O meu funcionário normal, ele também implementa métodos da classe receber pagamento. Assim como o fornecedor, o funcionário vai fazer a implementação desses métodos. O funcionário tem nome, o funcionário tem as horas, e tem as horas trabalhadas e tem o valor dessa hora trabalhada. Eu tenho os meus gets e sets para fazer a manipulação dos dados. E continuando, tenho os métodos mais importantes, que são os que calculam o salário do funcionário. Aqui, um detalhe interessante que, para o funcionário normal, o salário dele é as horas trabalhadas vezes o valor da hora. Para eu obter o valor de salário desse cara, é só fazer a multiplicação simples aqui, e com isso eu tenho o salário de um funcionário normal. O último trecho do código mostra que os métodos definidos na interface. Nesses métodos, eu tenho, assim como lá na classe fornecedor, que definir o corpo do programa, dos métodos. Esse método get destino pagamento, para o fornecedor, era a palavra fornecedor e o nome. Identificava que era um fornecedor e o nome dele. Para o funcionário, ó, é o mesmo nome de método, percebam, definido lá na interface, mas aqui eu levo outra informação. Eu estou levando o funcionário e o nome dele. Com isso, eu estou fazendo uso de polimorfismo. Eu tenho o mesmo método com o mesmo nome em classes diferentes e vão ser chamadas depois de modo genérico. Eu obtenho a facilidade de utilizar isso de modo mais fácil, generalizando o código. Implemento também o get valor pagamento. O get valor pagamento para o funcionário normal é o retorno do método get salário, que a gente viu anteriormente, a multiplicação das horas pelas horas, valor da hora pelas horas trabalhadas. E, na sequência, nós temos a classe administrativo, administrativo.java. O que é a classe administrativo? É uma herança, ó, eu estendo. Quando eu implemento uma interface, eu uso implements. Quando eu faço a especialização, quando eu herdo de funcionário para administrativo, eu uso o extends. Então, o funcionário administrativo, o que ele tem a mais do que o funcionário normal? Ele tem as horas administrativas que esse funcionário trabalhou. Então, eu tenho o meu método para fazer a adição dessas horas, um método simples do tipo set, e tenho o get salário. Aqui no get salário, eu tenho uma sobrescrita. Eu faço uma sobrescrita do método.
lembram que a gente falou de sobrescrita? Eu pego aquele método que existe já na classe funcionário e eu reescrevo, eu dou um novo corpo para ele. Nesse novo corpo eu estou fazendo o cálculo do valor da hora, das horas trabalhadas, das horas administrativas que esse funcionário fez, mais, estou somando, o get salário da classe funcionário. Como é que eu estou chamando o get salário da classe funcionário? Com o super. O super chama o método da classe mãe, lembram? Então aqui eu faço o cálculo do funcionário, do salário do funcionário administrativo, baseado no cálculo de salário do funcionário normal, mais a especificidade do funcionário simples. Na sequência, a nossa classe mais extensa, aí, que é a classe despesas.java. A classe despesas.java, pessoal, ela tem, primeiro, uma lista. Lembra o que eu falei? Uma lista para armazenar os pagamentos. Eu tenho pagamentos de fornecedores e pagamentos de funcionários. Esses pagamentos vão estar armazenados nessa lista. Bom, que tamanho tem essa lista? Eu ainda não sei. A gente vai ver como que eu faço que eu defino o tamanho dessa lista no construtor. Um índice, para fazer a variação, como eu tenho um vetor, eu vou ter que estar variando dentro desse vetor, percorrendo esse vetor. Então eu defino um índice chamado aqui index e atribuo o valor 0 a ele. E aí o construtor. No construtor eu defino então o tamanho da lista. Quando eu criar uma classe do tipo despesas, eu vou chamar o construtor dela, e esse construtor me pede um inteiro que chama tamanho array. Então eu vou passar um inteiro lá, seja 10, seja qualquer valor inteiro, e aí vou instanciar uma classe receber pagamento de tamanho passado por parâmetro. Então eu digo que aquela lista de pagamentos, ela vai ter o tamanho definido na criação do objeto. Quando eu começar o programa, eu vou dizer quantas despesas vão ser armazenadas, e aí eu faço a definição do tamanho da estrutura para armazenar esses valores. Tem um método para fazer a adição dessas despesas. Eu tenho a minha lista, essa lista é um atributo. Para jogar os valores para dentro dessa lista, eu utilizo o método addDespesa. O addDespesa passa como parâmetro o receber pagamento, que é um objeto, e esse objeto é um objeto aqui, também tem uma observação interessante, pessoal. Ele é um objeto do tipo interface receber pagamento. Por isso que eu consigo generalizar o código. Eu estou definindo que essa estrutura toda é do tipo receber pagamento, a nossa interface implementada por funcionário e fornecedor. E aí faço a atribuição para dentro da lista. Defino o índice, que vai ser controlado pela variável inteira, e adiciono à lista esse objeto passado. Em seguida, eu tenho o método grava relatório. Esse método, ele gera o relatório e faz a gravação, a escrita direta no arquivo. Então, eu vou definir o meu objeto lá, printWriter, para fazer a manipulação do arquivo. Esse arquivo está sendo manipulado, está sendo trazido como parâmetro, já o nome dele, com uma classe do tipo file. Ela é bem simples. Na apostila vocês têm como é que funciona. Eu só passo para ela, é um objeto que eu passo o nome do arquivo, e aí eu passo a tratar dentro do programa como uma classe, como um objeto independente. Então aqui eu defino o printWriter como construtor, já passando o arquivo como parâmetro. E aí começa a escrita. Ó. O meu printWriter vai ser o objeto chamado P. Escrevo um tracejado para definir o layout do meu relatório, escrevo relatório de despesas e aí entro num for. Esse for é que faz a escrita, o cálculo e a escrita do meu relatório de despesas. Como? Bom, primeiro eu vou escrever destino, ou seja, para quem que vai o pagamento, e chamo destino, a minha lista, numa posição definida por um índice, ponto, deixa eu tirar aqui da frente esse nosso auxiliar, e chamo o ponto get destino pagamento. O meu get destino pagamento vai fazer de forma genérica, porque ele não sabe qual é a classe, ele está tratando com uma interface, o retorno da string para saber para quem que vai aquele pagamento. E em seguida o valor. Põe uma stringzinha para o relatório ficar legível, valor, e aí chamo o meu destino novamente, que é objeto do tipo interface, receber pagamento, ponto, get valor pagamento. Outro método polimórfico, esse método da interface receber pagamento, implementado no objeto que está aqui dentro, eu não sei ainda qual é, mas ele vai fazer o retorno do valor desse pagamento. E faço uma acumulação, tem uma variável valor total,
para fazer a acumulação do valor, para que no final do relatório eu possa escrever o valor total desse relatório. Quando eu finalizo, vou voltar aqui um pouquinho, finalizei o for, isso quer dizer que eu interagi sobre todo a lista destino. Então, quando eu finalizo o for, eu escrevo mais um tracejado no arquivo e escrevo o valor total igual e o valor total acumulado nessa variável. Para quê? Para eu saber o meu total de despesas. Se eu tenho esse valor, eu posso facilmente jogá-lo ali no final do relatório, para ficar o relatório mais legível, e assim eu consigo tratar a informação de forma mais fácil para quem for ler. Muito importante, depois de gerar o relatório e fazer a impressão, eu fechar esse arquivo. Então eu chamo o objeto p.close para fazer o fechamento do arquivo, e aí com isso eu salvo as minhas informações lá dentro. E aqui no final eu tenho um tratamento de exceção. Essa exceção, que ela não é obrigatória, isso é um tratamento, uma situação eventual, porque eu não sei se essa exceção vai ser causada. Eu tenho que supor. Se acontecer uma exceção, como um arquivo, por exemplo, não existente, o código vai pular desse ponto para o bloco cat. A gente estava aqui anteriormente, vou voltar para vocês verem, a gente estava trabalhando dentro de um bloco try. Então, tudo que acontecer dentro desse bloco, se ocorrer uma exceção, vai vir aqui para o cat, e aí aqui a gente vai imprimir uma mensagem de erro. Eu passo como parâmetro um objeto, que é uma exceção, e aí chamo o método printStackTrace. Esse método vai escrever no console do sistema uma mensagem informando ao usuário que houve erro e que esse erro vai ter que ser tratado. Se ele informou o arquivo errado, ele tem que informar o arquivo correto e aí por diante. Então essa, pessoal, é a nossa parte do modelo, do nosso roteiro, da aula, do estudo de caso, que faz o tratamento das regras de negócio. Como é que eu modelo a minha interface, a minha situação, o meu problema, como é que eu vou tratar essa situação nas regras, como é que eu vou definir isso. A próxima etapa é ver como é que eu vou gerenciar isso em interface para o usuário. Ali eu só tenho as regras, como é que eu trato despesa, como é que eu gero o relatório, e são as regras de negócio. É uma etapa. A próxima etapa é interagir com o usuário. E aí é uma outra camada. A gente divide isso para facilitar o desenvolvimento. Essa próxima camada a gente vai ver depois de chamar o professor Adriano para verificar algumas dúvidas. E aí, professor, alguma questão? Então, professor Giliardi, eu separei já aqui uma pergunta até sobre a nossa aula de hoje. O aluno Fábio Silva Vieira, ele pergunta assim: está dando erro no arquivo despesas.java, na primeira linha da página 94. E ele também pergunta, outra dúvida, se ele quer saber se todos os arquivos serão digitados juntos ou cada um deverá ter seu arquivo separado. Fábio, é o seguinte, sobre a tua primeira pergunta, a questão de estar dando erro na primeira linha, eu pediria que você, de repente, verificasse uma questão, talvez, de case sensitive, tá? Porque a gente já implementou o estudo de caso da nossa aula 7 e tudo transcorreu normalmente para a gente aqui. Então, pediria que você desse uma olhada novamente para ver se não tem nenhum errinho de digitação, porque o Java ele é bem rigoroso, né, nessa questão, ou de repente uma questão de case sensitive. Tá? Sobre a tua outra pergunta, você vai ter várias classes. Você vai ter uma classe administrativa, uma classe despesa, certo? Vai ter a parte da interface. Então, cada uma dessas classes, você vai fazer uma classe individual e separada. Você não vai criar uma classe única e descrever tudo numa única classe, ok? Pessoal, eu quero dar para vocês agora também avisos. Aproveitar esse momento para já passar os avisos para vocês. Dia 12, próxima quarta-feira, você deve entregar o cartão resposta da lista de exercícios 2 ao tutor presencial do seu CA. Já tocando nessa questão da lista de exercício número 2, muita gente esteve questionando a parte da questão J, sobre arquivos binários em modo sequencial, tá? Que pede para assinalar a alternativa incorreta.
A alternativa de número 1, ocorreu um problema de digitação. Ela está escrito file input stream, ao invés de file input stream. O T está numa posição errada, deveria vir depois do U. Então, isso não é o erro da questão, pessoal. Considerem aquilo ali como file input stream e foi um erro de digitação. Tá? Então, vocês desconsiderem aquilo ali como erro, avaliem a questão, porque o erro da questão proposta é outro, ok? Então, dia 12, cartão resposta para o seu tutor presencial. Também no dia 12, no mesmo dia que vocês vão estar entregando o cartão resposta, vocês vão estar fazendo a prova número 2. Ela vai contemplar os conteúdos das aulas 4, 5, 6 e 7. Será uma prova de 10 questões. Terceiro aviso. Os webtutores da disciplina Prática em Programação já estão à disposição para atender as dúvidas de vocês nesse processo que vocês vão ter agora, né? De estar podendo praticar, estudar os estudos de caso. Então, o pessoal da Web Tutoria já está à disposição. Lembrando sobre a prática em programação, algumas pessoas já estão questionando, tá? Como que vai ser a prova e como que deve transcorrer. A prova, vocês vão fazer 2 provas no dia 13 de fevereiro do ano que vem, 2008, sendo uma prova sobre Java e uma prova sobre Pascal. 10 questões cada prova. Vocês devem aproveitar esses estudos de caso para praticar, tentar resolver, com auxílio dos webtutores, o estudo de caso proposto para vocês, porque a prova vai transcorrer em cima desses estudos de caso que vocês vão estar realizando daqui para frente. Tá? Também, último aviso, prova substitutiva desse módulo vai ser no dia 19/12. Vai ser 10 questões também e será da aula 1 à aula 7. Ok? Vamos voltar então com o professor Giliardi para ele poder dar prosseguimento à aula. Legal, pessoal. Então, só reforçando como eu falei para vocês, nós dividimos a nossa situação-problema em 2 camadas. Nós temos uma camada de regra de negócio, ou a camada de controles, e temos a camada de visão, ou a camada de interação com o usuário, a camada de interface. Os sistemas, hoje em dia, os modelos de desenvolvimento de sistemas, eles normalmente fazem a diferenciação de camadas para facilitar o desenvolvimento. Uma equipe desenvolve controle, outra equipe desenvolve a parte de interfaces e uma outra desenvolve uma terceira camada que a gente ainda não viu, que é assunto de próximas disciplinas, que é a de persistência, a camada que vai fazer a interação com o banco de dados, que vai armazenar os meus dados efetivos. Nesse exemplo que a gente está vendo na aula, eu executo a inserção das minhas informações e quando eu fecho o programa eu perco. Quando a gente tem banco de dados, eu faço a persistência, eu armazeno esses dados e aí quando eu utilizar novamente o sistema, eu vou ter essas informações. Agora então a gente vai ver a parte de interface gráfica. A parte de interface gráfica, pessoal, por ter muito código, ela ficou muito extensa e não tem como ver toda na aula. Então a gente vai ver alguns pontos importantes, porque muitos trechos de código são simples de instanciação de objetos. A gente vai ver alguns trechos que podem gerar mais dúvidas ou que merecem um reforço, como por exemplo, lá na apostila da página 96, nós temos a classe tela principal, que vai ser a tela principal do nosso programa. Essa classe, ela faz a herança da classe JFrame, que é o nosso frame, a nossa janela. Então a minha tela principal, a minha janela principal, vai ser uma herança, nada mais do que uma herança da classe JFrame. Com isso eu tenho a facilidade de utilizar todos os métodos da JFrame na tela principal e aí eu só especializo ela para a minha necessidade. Nessa classe eu vou definir também um objeto despesas, que é aquele nosso objeto, a gente viu nos slides anteriores, que vai fazer a geração do relatório e escrever no arquivo. Então nessa tela é que eu vou definir o objeto despesas. O construtor da tela principal, ele me traz uma série de trechos também de código. E aí eu registrei alguns interessantes, como por exemplo, primeiro aqui eu seto um título da janela. Quando nós temos um programa no sistema operacional, eu tenho um título dessa janela. Então aqui eu estou registrando o título de registrar despesas. E aí faço a adição
à minha janela de alguns painéis. Vocês têm vários aí na apostila. Eu vou pegar um exemplo só, que aqui eu estou adicionando o painel escolha. Eu vou definir um painelzinho lá para ter os meus componentes do tipo escolha, e aí esse painel vem através também de um método. Esse método nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Há vários painéis montados na apostila, mas a gente vai estudar só um deles, que é o painel escolha. E aí em seguida, eu tenho aqui embaixo uma inserção. Assim que eu crio essa janela, eu faço a inserção de um valor, e esse valor, como a gente viu lá, vai ser o número de despesas que vão ser informadas. Lembra quando a gente cria a classe de despesas, eu tenho que logo entrar com o tamanho do vetor. E eu vou utilizar aqui para isso, na interface com o usuário, uma funçãozinha que chama diálogo de entrada de dados. Esse diálogo de entrada de dados é uma leitura rápida para eu fazer a leitura do usuário. Eu leio isso em forma de uma string, de quantas despesas eu vou ter que entrar para gerar o relatório. Quando eu faço uma leitura com um diálogo de entrada, eu retorno sempre string, mas como o tamanho de um vetor não pode ser string, eu tenho que fazer então uma conversão. Então esse dado lido e adicionado na variável QT, ele vai ser convertido, e aí aqui essa função vai fazer a conversão de uma string para um inteiro. Logo em seguida, na página 97, a gente tem então a função monta painel escolha, que faz a montagem, ele cria o painel onde vão ficar os componentes do tipo escolha e retorna lá para a minha tela principal esse painel para ser adicionado à tela. O que eu faço nesse painel? Bom, eu tenho um método para criar, né, a personalização desse painel, e faço aqui o tratamento. Eu instancio o tratador de evento, aqui que eu vou declarar a classe que vai tratar os meus eventos. Desculpa, aqui eu vou instanciar a classe, ela foi declarada já no código. Mas aqui eu instancio essa classe e adiciono esse tratador de evento aos meus componentes, como por exemplo o box tipo. Então depois de retornar aquele painel, eu adiciono a tela. Agora eu tenho também alguns métodos que vão ser chamados pelos tratadores de evento, como, por exemplo, limpar. Se eu quiser limpar todos os meus componentes, eu faço uma funçãozinha que vai realizar essa tarefa, e aí eu só chamo ela quando eu precisar. O que faz essa função? Bom, ela testa primeiro se o item selecionado, nesse caso o componente box, ele é menor do que 2. Por que menor do que 2? Eu tenho 3, se você acompanhar na apostila, eu tenho 3 linhas, 3 itens no componente do tipo escolha, que é funcionário, funcionário administrativo e fornecedor. Funcionário e funcionário administrativo não tem débito nem nome de fornecedor, então eu só vou limpar aquelas informações referentes ao funcionário. Isso é tratamento de tela, pessoal. E se for um funcionário, um fornecedor, eu limpo as informações relacionadas ao fornecedor. Tem também o método adicionar. Quem vai fazer esse adicionar? Ele vai inserir as informações que eu digitar na tela para um objeto do tipo que eu também escolhi através dos componentes de escolha, do tipo da minha escolha. E aí eu faço a atribuição com os métodos get e set, ou nesse caso a atribuição só método set, dos valores entrados, dos valores digitados na interface, nos campos de entrada de dados, ao meu objeto. E aí no final eu adiciono à lista despesas o objeto criado. Então a variável, o método adicionar faz a minha adição dos objetos à lista de despesas. E tenho também o método gerar. O gerar é o que vai startar a geração e a gravação do relatório. Aqui é interessante a gente ressaltar o uso desse componente, que é um diálogo para fazer a escolha do nome do arquivo. É a classe JFileChooser. Com esse diálogo, eu posso escolher aquela janelinha conhecida do Windows para fazer a escolha do arquivo. E faço a chamada do relatório efetiva. Com essa chamada, eu passo o arquivo que foi selecionado aqui pelo JFileChooser e gravo o relatório em tela. Desculpa, em arquivo. No final, uma mensagem de sucesso para o usuário.
informando que o relatório foi gerado com sucesso. E a última classe é a classe main, que é a classe principal do programa. Na classe main, o meu método main de inicialização do programa, meu programa principal, tem duas linhas simplesmente, que é a instanciação da minha tela principal e tornando essa classe, essa tela, visível ao usuário. Então, essa é a parte, a seção de interface com o usuário, pessoal. O nosso exemplo da aula 7, o nosso roteiro, esse estudo de caso, ele veio trazer, então, a junção de todo esse conteúdo visto num exemplo só. Eu sugiro que vocês façam o quê? Leiam a apostila, pessoal, principalmente a aula 7, que ela relaciona todos os assuntos numa aula só, numa solução só, que é o desenvolvimento desse sistema. Esse sistema está bem implementado, ele foi testado, ele é bem útil para agregar todas essas informações que vocês receberam num caso só e fazer o estudo prático disso. A nossa aula fica por aqui, a nossa disciplina fica por aqui. Eu me despeço de vocês, desejo sucesso a todos no curso e vou passar a palavra para o professor Adriano fazer a despedida dele também. Um abraço. Então, professor, estamos chegando realmente ao final da nossa disciplina, né? E eu queria, nesse momento, também me despedir de todo mundo, né? E mandar um alô geral para todos os centros associados, mas eu queria destacar aqui alguns que, durante esse nosso período de aulas, sempre mandaram e-mails pedindo alô. Então, hoje vocês vão ganhar o alô, né? Então, é o CA de Apapi, CA de Goianinha, turma de Uruaçu, turma de Ipu, CA de Comercinho, cidade de Sinop, turma de Santa Inês, CA da Faculdade Dinâmica de Santa Terezinha, alunos de Ribeira do Rolim. Desejo a todos um Feliz Natal, feliz virada de ano, né? Estudem para a disciplina de práticas em programação e agora fiquem com um gabarito. Até mais. Educom, educação superior com alta tecnologia.